Fala pessoal, meu nome é China Rambucão, esse eu me acabei de ler, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, hoje com uma conversa um pouco diferente. Se você não for aqui, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber vídeo novo sempre que eu postar por aqui. Se você quiser acompanhar mais de perto o dia a dia do canal, projetos futuros, leituras em andamento, desabafos do dia a dia, segue lá no Instagram, @meacabeideler e claro, aquele pedido de sempre, se você for fazer qualquer compra no site da Amazon, pode ser já a sua árvore de Natal ou livros. Usa o link do canal que tá na descrição do vídeo, recebe uma pequena comissão e você não paga absolutamente nada a mais por isso. Basta salvar no navegador como favorito e usar quando aparecer uma promoção, clica no link dos favoritos e entra por lá, compra nessa promoção e eu recebo a comissão por aqui. A romantasia tem se tornado cada vez mais carro-chefe na literatura mundial, na literatura de ficção mundial. Os números não mentem, os livros de romantasia estão puxando as editoras. Mas qual é que é a diferença de romantasia e fantasia com romance? Vale a pena ler romantasia? A gente vai conversar um pouco sobre isso hoje. Se você caiu de paraquedas por aqui, eu leio muita fantasia, é o meu gênero conforto. É o que eu pego pra ler quando eu não tô afim de ler basicamente nada. Eu sei que se eu pegar um livro de fantasia, provavelmente, pelo menos, entretenimento eu vou conseguir. Então, estamos num território aqui bem confortável, estamos em casa aqui enquanto falamos de romantasia, fantasia romântica, esse tipo de coisa. Para não ficar em devaneios, fantasia, segundo o Google, é um gênero de ficção que geralmente se utiliza de fenômenos sobrenaturais, mágicos e outros como elementos primários de enredo, tema ou configuração. Muitas obras dentro do gênero ocorrem em mundos imaginários onde há criaturas mágicas e itens mágicos. Ou seja, tudo que sai da cabeça do escritor. Pode ser alta fantasia, um mundo completamente diferente do nosso, com dragões, feiticeiras, seres que foram completamente criados do zero pelos autores, como Sanderson faz bastante. Pode ser uma baixa fantasia, o nosso mundo, o planeta Terra, tempos atuais, onde existe magia. Só que as pessoas não percebem isso, apenas um grupo muito específico, que normalmente são aqueles dos quais o livro trata. E nisso a fantasia pode ir para diversos caminhos, tá? Fantasia de horror, como por exemplo Drácula, fantasia urbana, como por exemplo Cidade da Lua Crescente, fantasia romântica e romantasia são dois desses. Não existe uma configuração específica do que é fantasia com romance e do que é romantasia. Não existe uma linha que separe, uma linha perfeita que separe os dois. Eles meio que se misturam, mas algumas coisas podem apontar qual é qual. A fantasia com romance ou fantasia romântica é aquela fantasia que temos o cenário fantástico plenamente estabelecido com elementos de romance fortes. Porque, por exemplo, Harry Potter, existe romance ali dentro, entre alguns personagens, mas não é uma fantasia romântica ou fantasia com romance. Na fantasia romântica ou fantasia com romance, esse romance ele é muito mais forte, ele é muito mais presente, ele tem muito mais peso no livro. Mas, Shanahan, isso não seria romantasia? Não. Romantasia, ela entra mais no romance. Eu vou explicar. A fantasia é quase um livro de romance, só que não é. Se tratando de romantasia e romance, a romantasia se diferencia do romance por ter esses elementos fantásticos? Sim, mas não apenas por isso. Enquanto o romance tende ali a valorizar mais a leveza, o escapismo, aquela previsibilidade gostosa, só tem uma cama. Eu odeio ele, eu gosto dele, brigamos, nos amamos. Sabe esse tipo de coisa? A romantasia vai um pouco além. A romantasia já foca mais num perigo iminente que aquele universo propõe, que aquele universo submete os personagens. E nisso temos reviravoltas com muito mais frequência do que no romance. Temos uma imersão no universo muito maior. Temos aqui cenas de perigo e tensão que encaminham para uma tensão sexual muitas vezes, principalmente quando estamos tratando de fantasia adulta. Na romantasia, as possibilidades são infinitas, porque diferente do romance, ela não nos tira apenas do nosso cotidiano, ela nos tira das nossas raízes.
As possibilidades, como eu falei, são completamente infinitas, porque tudo é criado ao redor do romance. Todo um universo. Universo esse que é limitado apenas, única e exclusivamente pela mente do autor. Então, faz sentido esse nível de adesão que a romantasia tem tido e a influência que isso tem tido no mercado como um todo. Porque temos aqui o romance, que sempre foi uma porta de entrada para a leitura. Sempre foi. E aí temos esse escapismo que o elemento de fantasia fortemente utilizado entrega, acrescenta. E quando juntamos os dois, principalmente se tratando de um público mais jovem, é uma explosão. É uma porta de adesão gigantesca. O que está em jogo ali é muito maior. Em vez de termos duas pessoas disputando uma vaga de emprego, temos um príncipe que tirou a sua assassina da prisão de Sal para que ela participe em uma competição por ele. Ou mesmo duas pessoas que estão disputando a mesma vaga de trabalho no meio de uma guerra entre deuses. As apostas aqui são simplesmente mais altas, o que acaba prendendo a atenção e chamando mais gente. No romance, eu sou a filha do pastor que acabo me envolvendo com o cara mal da cidade. Cara mal que não necessariamente é um cara mal, na verdade ele tem um coração machucado e ele está se fechando contra o mundo. Na romantasia, eu sou a filha da general que monta dragões e me envolvi com o filho de um revolucionário que foi morto, e ele tem raiva da minha mãe, e ele tem mais de 2 metros de altura por 1,5 de largura, e ele também monta dragões. Eu amo. Não é à toa que faz tanto sucesso, não é à toa que tem tido tanta adesão, não é à toa que tem influenciado tanto no mercado como um todo. Entre 2022 e 2023, o subgênero da romantasia teve um crescimento de 42%. O que explica muito das bombas que nós temos lido, porque o dinheiro chama. As editoras vão para onde o dinheiro está entrando. E aí eles começam a aceitar muito mais projetos naquele subgênero do que o normal. E entram as bombas. E gente, eu estou dizendo que romantasia é ruim? Não, eu estou dizendo de pequenos exemplos que acabam manchando a imagem do subgênero. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, houve um crescimento de 85% na venda de fantasia adulta no primeiro semestre de 2024. Sendo que, no ano passado, já havia tido uma venda de mais de 450 milhões de dólares apenas em fantasia adulta. Bloomsbury, a editora da Sarah J. Maas, eles tiveram um crescimento de venda de 30% esse ano. Pensa em uma editora, tá? Uma editora. A editora inteira teve um crescimento de 30%. E quando falamos de lucro, foi 57%. Entendeu? Tá entendendo o que eu tô falando aqui? E quem é o nome mais forte dessa editora? Quem é o carro-chefe? Sarah J. Maas. E esse buzz todo que a romantasia tem gerado, gera preconceitos, é o leitor de fantasia achando que é melhor do que de romantasia, o de romance achando que é melhor de fantasia, o de drama achando que é melhor de romance, o de não ficção achando que é melhor... E vira um ciclo vicioso que, enfim, nunca será quebrado e que a gente já tá super acostumado por aqui. Mas no final das contas, qual é qual? Quem é a romantasia e qual é a fantasia romântica ou fantasia com romance? Romantasia pra mim começou lá em 2005. Algumas pessoas chamavam de romance sobrenatural ou algo assim. Pra mim começou lá em 2005 com Crepúsculo, tá? É uma fantasia, só que não é bem uma fantasia. A fantasia tá ali simplesmente por estar ali. É um romance. A romantasia pra mim é muito mais uma fantasia que gira em torno de um romance. O mundo, o universo, a cultura, as criaturas, a guerra, tudo que está em jogo ali está em segundo plano. Está ali para dificultar a vida do casal. São os obstáculos, tudo que acontece nessa história são os obstáculos para que o casal fique junto no final. O que conduz a gente é o casal. Não é a guerra, não é aquela situação específica, não é o anel, sabe? É o casal. Eles são o nosso foco na romantasia. A história mesmo, ela gira em torno do romance. Ela não gira em torno da fantasia, ela gira em torno do romance, dentro de um universo fantástico. Eu já acho que a fantasia com romance é simplesmente a consequência natural da vida de duas pessoas.
que estão no mundo fantástico. Eles têm uma série de coisas pra fazer ali e o romance acaba entrando, uma reação natural. Eles ainda têm as suas jornadas pra tratar, eles ainda têm responsabilidades, eles ainda têm a grande missão deles a completar. Mas, no meio disso tudo, eles viram uma outra pessoa que interessa a eles e eles acabam se apaixonando. Mas eles nunca perdem o foco do que eles estão realmente ali fazendo. E assim, eles podem até brigar, eles podem até se desentender, mas assim, o foco deles não é esse. Eu tava lendo Chama de Ferro agora, e Chama de Ferro, 70% do livro é um desentendimento da personagem principal com o namoro dela, o boy dela, e é até o final pra resolver isso. 70% do livro é basicamente isso. Vocês entendem o que eu tô falando aqui? Numa fantasia com romance ou uma fantasia romântica, o foco não é o casal. O foco é aquilo que eles precisam conquistar. Eu acho que isso define muito bem. O casal é ali um adendo premium. É uma cereja. Uma bela de uma cereja às vezes, mas ainda é uma cereja. Eu acho que o principal aqui é o foco da história. Podemos ter uma fantasia épica com um casal apoteótico e podemos ter, por exemplo, sei lá, gente, um romance avassalador em um ambiente diferente. E no meio disso, e aí temos aqui os dois exemplos claros, mas no meio disso temos uma massa cinzenta de coisas que podem ser um ou podem ser o outro. Eu acho que por isso não existe essa linha tênue, por isso que não existe uma definição para cada um, porque é muito mais sobre o foco da história. Inclusive tem livros que eu particularmente considero como uma fantasia romântica ou fantasia com romance, só que eles são vendidos em larga escala como uma romantasia. Por um lado, porque eles vendem mais por serem descritos como romantasia hoje em dia. Sim, por outro lado, às vezes é simplesmente uma questão de interpretação. Para outra pessoa pode ser uma romantasia, para mim não, entende? Por exemplo, Trono de Vidro. Qual é o que eu li recentemente? Príncipe Cruel. Príncipe Cruel, o romance, é isso aqui, ó. Tem muita coisa acontecendo. Tem política, tem treinamento, tem espionagem, tem crises existenciais. Tem uma série de coisas acontecendo ali. O romance, ele é pouco, ele é pequeno, principalmente no primeiro, mas ele é vendido como uma romantasia. Trono de Vidro. Se tirarmos Império de Tempestades e Torre do Alvorecer, é uma fantasia com romance. Em alguns livros, o romance é muito escasso. Em alguns livros, o romance é simplesmente uma consequência. Entendem? Em outros, como esses dois que eu citei, o romance é super forte, mas a série como um todo é uma série de fantasia com elementos de romance. E aí temos uma série de exemplos de um ou do outro. Fantasia com romance, nós temos Trono de Vidro, As Quatro Rainhas Mortas. Nossa, lembra quando o povo falava de As Quatro Rainhas Mortas o tempo todo? Que mais, gente? A Tress. Vai. Tress, porque o foco de Tress é uma coisa. Eu vou deixar Tress aqui. Tress. Aí a gente também tem A Casa do Marcerulho, Os Noivos do Inverno, Árvore Inexplicável, brasileira inclusive. A gente tem uma série de exemplos, O Príncipe Cruel, como eu acabei de falar. Já a romantasia são nomes que inclusive estão bombando agora. E aí você vem com Quarta Asa, Acotar, Cidade da Lua Crescente, A Canção de Aquiles. E aí você tem aquela linha cinzenta que eu falei pra vocês, que pode ser um, pode ser outro, depende da identificação, do ponto de vista, do que a pessoa estava procurando quando leu e o foco que deu. Como, por exemplo, A Serpente e as Asas Feitas de Noite, que eu li recentemente, eu gostei bastante, super recomendo. Próprio Tress, talvez. Mas vocês entendem o que eu tô falando? Pode ser uma série de coisas aqui. O bom de tudo isso é que eu gosto de um, eu gosto do outro, eu só tenho a ganhar. Minha única crítica com a romantasia é quando eles usam o insta-love, que é aquela paixão instantânea, que funciona muito bem para romance. Eu não gosto pra nada, mas funciona melhor para romance. Só que com romantasia fica complicado, porque você tem ali
uma situação em que o quadro geral demanda a atenção do protagonista ou da protagonista, em que o mundo depende dele, por exemplo, só um exemplo. E ele deixa tudo de lado por um romance. Ou o foco dele vai para uma pessoa que ele conheceu há 3 dias. Ele sacrificaria o mundo inteiro por aquela pessoa. Eu não consigo comprar. Esse é um ponto, esse é um detalhe que eu não gosto, então eu simplesmente fujo dessas histórias. Independente do que eu ou você considere como romantasia ou não, ou o que a gente pensa sobre romantasia ou não, é um subgênero que veio pra ficar. E está influenciando muito no mercado. Isso é positivo, todo mundo ganha. O leitor ganha, a editora ganha. Uma editora com vida financeira saudável consegue reinvestir em livros de diferentes subgêneros, agradando todo mundo. De novo, todo mundo ganha. Você é cult, você é farofa, você ganhou. Simplesmente porque temos dinheiro entrando no mercado e temos algo novo entrando no mercado, puxando novos leitores. Todo mundo ganha. Fantasia com romance, romantasia, não existe o melhor, existem características diferentes. O melhor, gente, é o que te faz bem. É o que te faz querer ler, o que te dá satisfação, o que você termina e pensa que o seu dinheiro foi muito bem gasto. Isso é o melhor. Deixa nos comentários o que vocês pensam sobre a diferenciação de um do outro, se vocês preferem um ou outro. Dicas sobre um ou outro que eu não citei por aqui. Ou então aquela massa cinzenta que, pra mim, é o filé, tá? A massa cinzenta ali é o filé, porque não pesa nem pra um, nem pra outro. É o ponto, é aquela massa cinzenta. Por hoje é só, pessoal. Um beijo grande. Não esquece de deixar seu like e divulgar esse vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.